A vida de um jogador de futebol pode ir do céu ao inferno muito rápido, tanto dentro de campo como fora dele. Tudo vem meteoricamente. O dinheiro, a fama, as mulheres, os amigos. Enquanto uns como Ronaldo, Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo conseguem administrar tudo isso e construir verdadeiros impérios, outros são cegos pela ilusão do falso dinheiro infinito, se apegam à luxúria, entram em mundos obscuros de vícios e ostentação e quando se dão conta, perderam tudo. As mulheres somem, os amigos desaparecem e ele se encontra às vezes pior do que quando começou a carreira. Isso é uma coisa comum de pessoas que, sei lá, ganha na loteria. A pessoa fica muito rica, só que ela não sabe administrar. Quando ela perde tudo, ela perde e fica pior do que antes dela ganhar na loteria, entende? Isso é um caso muito comum. Será que aconteceu isso aqui? A gente vai ver. Hoje nós vamos ver jogadores famosos que perderam tudo. O intuito desse vídeo não é esnobar ou diminuir esses jogadores ou a história desses caras, pelo contrário, com certeza esse vídeo vai chegar em alguém que vai aprender uma lição com esses homens, com essas histórias. Inclusive, muitos desses jogadores dão palestras para jovens explicando sobre os perigos, né, de se ter uma vida desse jeito. Então eles mesmo expõem esse problema e não tem problema nenhum, e a gente trazia aqui. Muitas dessas palestras são contando sua história e alertando as pessoas sobre o perigo e a ilusão desse mundo. Nesse vídeo nós vamos começar nos casos mais leves e ir para os casos mais profundos, podemos dizer assim, no final. Então, meu parceiro, já vai chegando e botando o dedão no like, meu irmão. E como eu sempre digo, se é a primeira vez que você tá me vendo, já se inscreve agora no canal. E lá no final do vídeo, se você não gostar, você se desinscreve, beleza? Mas eu garanto que você não vai se arrepender. Vídeo feito com muita qualidade aqui pra vocês, beleza? Então se inscreve aí no canal e vamos pro vídeo. Naquele lugar ali é o fim do mundo, é o fundo do poço já. Jobson surgiu de forma meteórica no Botafogo em 2007. Tinha todo o potencial para brilhar e quem sabe um dia ser vestido a camisa da seleção brasileira, já que era um dos atletas mais promissores de sua geração. A partida que revelou o Jobson pro Brasil foi no jogo em que ele destruiu o São Paulo, metendo 2 golaços numa partida marcante no 3-2. Eu ia pra baile de favela, eu ia pra balada, eu ia mesmo. Isso eu não nego, baile de favela, eu ia mesmo. Rio de Janeiro, os caras tudo gostam de mim. E aí Jobson chegou ao nível mais baixo de sua carreira, chegando a ser suspenso permanentemente durante 6 meses por ter sido pego no exame antidoping, que constou uma substância proibida no seu sangue, né? Pelo uso do... tá ligado, né? Do pozinho lá. A carreira de Jobson, a partir disso aí, ainda não tinha acabado. Ele ainda teve outra chance. A galera falou, não, o moleque joga muita bola, vamos deixar ele tentar de novo aí, né? Mas, por conduta indisciplinar, deixou o Botafogo e foi pro Atlético Mineiro. Depois ficou rodando por alguns clubes e retornou ao Botafogo em 2014. Infelizmente, o Jobson parecia ter uma tendência a esses comportamentos, né? Indisciplinares, às vezes autodestrutivos, e acabou sendo preso 2 vezes. É ruim. É ruim você fazer procedimentos, passar humilhação à sua esposa aí, abaixar, tirar roupa, a sua mãe. Depois, Jobson começou a ser emprestado para clubes menores e a última notícia que eu vi sobre o Jobson, ele estava no futebol de várzea. Porém, pesquisando aqui, segundo o Transfermarkt, ele atualmente tá no Jaraguá, mano. Então ainda tá jogando bola, né? O Jobson atualmente apareceu lá no vídeo do Cartoloco, apareceu bem, cara. Então assim, quando a gente fala que o cara perdeu tudo na carreira, é porque ele perdeu muita grana, perdeu prestígio ali, mas não necessariamente significa que o cara tá até hoje sem nada, entendeu? Então, obviamente, o cara, a vida segue. E graças a Deus o Jobson tá jogando ainda futebol e tomara que consiga colher mais frutos ainda, mais bons frutos na vida, né, mano? Cabanhas. Esse é um dos casos mais revoltantes desse vídeo. Sem dúvida, quando eu terminar de contar a história desse cara aqui, vai ter gente que vai estar tremendo de raiva, mano. O craque mexicano ficou muito conhecido no Brasil ao virar o carrasco do Flamengo em 2008, eliminando o rubro-negro da Libertadores, acabando com o jogo no Maracanã e metendo 2 gols. Porém, o Cabanhas há pouco tempo atrás estava com a conta bancada zerada, mas não porque ele gastou tudo, gastaram o dinheiro dele. E agora tu vai entender, meu parceiro. Cabanhas estava no auge da sua carreira, fazendo muitos gols, e ele estava tão em alta que ele já estava recebendo sondagens de times europeus, e um que fez proposta pelo Cabanhas foi o Manchester United, mano. Tudo parecia um sonho, até que da noite pro dia a sua vida completamente mudou e virou de cabeça pra baixo. E da noite pro dia, literalmente, mano. Porque Cabanhas foi curtir uma noitada em uma balada na cidade do México em 2010 e levou um... aqui, tá?
Não posso falar, mas vocês entenderam. Essa história é bem famosa. Cabanhas, por um milagre de Deus, não morreu, mas ficou internado por alguns meses. E quando voltou, viu que o seu empresário e a sua esposa roubaram todo o seu dinheiro. A sua esposa vendeu todos os seus bens e ficou com todo o dinheiro que o América do México pagava enquanto ele tava internado, mano. E depois de sugar tudo do cara, não satisfeita, ela pediu o divórcio e deixou o cara lá sem nada, mano. Sem nada. O Cabanhas só voltou a jogar bola 2 anos depois do ocorrido, porque ele ficou com sequelas, mano. Tem vídeos aí dele tentando fazer uma embaixadinha, você percebe que... Olha aí, ó. Você percebe que o cara ficou com sequela, mano. Só dele tá vivo já é uma bênção, entendeu? Cabanhas ainda tentou levantar mais uma grana, se reerguer, mas ele não era mais o mesmo Cabanhas de antigamente. Ele não conseguia mais jogar em alto nível. A última notícia, a última matéria que eu vi do Cabanhas, ele tava trabalhando lá no México em uma humilde padaria da sua família. E a sua ex-mulher, que roubou todo o seu dinheiro e gastou tudo, também está falida. Ah, meu Deus do céu. Eu não vou dar minha opinião sobre isso aqui, né? Não, pode ser que eu precise de um advogado, mas vamos continuar, meu parceiro. Amaral. Amaral foi revelado pelo Palmeiras nos anos 90 e foi bicampeão pelo time depois de 5 anos no Palmeiras. Amaral até hoje é bem conhecido aqui no Brasil, né, mano? É um cara bem carismático, tá sempre nos programas aí. Acho que do Lucas Tilt ele foi. Ele tá sempre em programas de TV, então o Amaral é um rosto que todo mundo conhece até hoje. Amaral foi pra Europa, jogou no Benfica, no Parma e depois voltou pro Brasil, sendo destaque no Vasco e Corinthians, onde ele foi campeão brasileiro e paulista. E além da sua habilidade dentro de campo, obviamente o Amaral era conhecido pelas suas entrevistas engraçadas, mano. E sabe que aqui na África do Sul tem um problema da apartheid. Eu tenho que agarrar essa oportunidade, mas esse jogador apartheid é um jogador perigoso, vou marcar esse cara. O apartheid aí, se é o 10, eu vou grudar nele, pô. Ao longo da sua carreira, Amaral ganhou muito dinheiro, mas como ele mesmo diz, ao mesmo tempo que ele ganhou muito, ele também errou muito nas questões financeiras. Na Fiorentina, ele conta a história que ele chegou a fazer um acordo não formal, ou seja, ele foi pra Fiorentina com um acordo de boca, sem contrato, tá ligado? Alguns meses depois, a Fiorentina quebrou e ele perdeu 12 milhões de reais. Ele ganhar ali 4 milhões de euros, né? Porque a Fiorentina quebrou e não teve como resgatar esse dinheiro. Tá na justiça ou? Não adianta, porque era tudo por fora, né? Por causa do negócio do imposto, acabou perdendo. Depois desse caso da Fiorentina, o empresário logo mais acabou passando a perna nele, roubando muito dinheiro do Amaral também, e aí já se foram mais milhares de dólares. Isso sem falar também dos gastos exuberantes que ele fez, sem saber administrar o dinheiro que ele já tinha, né? Ele foi bastante roubado, mas ele ainda tinha uma grana, chegou a ter uma boa casa, ter carros, mas também acabou gastando tudo. Hoje em dia, Amaral leva uma vida simples, morando com a mãe, e o investimento dele ficou em um apartamento na frente da praça, onde começou como um engraxate lá nos começos da vida. O caso do Amaral aqui foi meio que, podemos dizer assim, inocência financeira, inocência no trabalho, de confiar em pessoas, né, fazer acordos desse jeito não formal. Provavelmente, pelo empresário dele aceitar esse acordo não verbal com a Fiorentina, provavelmente o empresário já estava envolvido, já estava pensando em pegar uma parte desse dinheiro que iam tomar do Amaral. Então ele foi mais por estar entrando em um mundo onde o Amaral não tinha muito conhecimento, né, mano? Por ser uma pessoa leiga. É triste, cara. Confiou em pessoas e as pessoas exploraram isso dele. Hoje em dia, Amaral leva sua vida tranquila, sempre deixando claro de que não se sente triste por ter perdido essa quantidade de dinheiro. A vida segue. Muitas vezes, Amaral faz eventos e com a ajuda de amigos dos tempos do futebol, ele permanece aí na mídia. Deixando claro que o Amaral já tá se reerguendo também, né, mano? Então ele não tá vivendo uma coisa horrível, não. Ele vive bem, mano. Só que não é mais um multimilionário como ele era, né? Miller está na prateleira dos maiores ídolos da história do São Paulo. Com um título do Campeonato Brasileiro, 2 Libertadores e 2 Mundiais, Miller viveu por anos como um dos maiores astros do futebol brasileiro. Miller jogou 3 Copas do Mundo, inclusive a de 94, onde o Brasil se sagrou campeão. Com isso, ao longo de 20 anos de carreira, Miller acumulou uma fortuna multimilionária. Mesmo com toda a fortuna e toda a grana que o Miller conquistou durante seu tempo de carreira, ele tinha um defeito: ele era um consumidor compulsivo e adquiriu muitos bens materiais que acabaram se perdendo. Então o Miller tem uma história aí de que ele tinha várias Ferraris morando na Itália, aí ele veio pro Brasil, deixou essa Ferrari para um amigo vender lá na Itália, e esse amigo vendeu e nunca deu dinheiro para ele. Então meio que o Miller foi displicente com dinheiro, como se o dinheiro dele fosse infinito. Você é jovem, você sempre gasta dinheiro, até desnecessariamente. Você não tem um preparo
psicológico, pra fama, pro sucesso, e você acaba gastando muito dinheiro. Em uma matéria pro Esporte Fantástico há 8 anos atrás, o Miller apareceu morando de favor na casa da mãe de um amigo. Miller em Turim morava em um castelo, tinha carros de luxo, Ferraris e acabou perdendo tudo. Leão me disse que ele deixou um carro, uma Ferrari, na Itália para um amigo vender e estaria esperando o dinheiro dessa Ferrari até hoje. O mais impressionante é que, ao contrário de alguns jogadores até citados nessa lista, o Miller nunca teve problema com droga, álcool, substâncias ilícitas. Então o problema dele era realmente ser um cara gastador que queria luxar e o dinheiro foi indo embora. Atualmente vocês devem saber que o Miller tá conseguindo se reerguer, né? Ele virou comentarista de televisão aí, de vários canais famosos, então o cara perdeu tudo, mas tá conseguindo se reerguer já graças às oportunidades que ele teve devido ao futebol, né, rapaziada? Mas foi mais um cara aí que foi indisplicente com o dinheiro e acabou perdendo tudo e chegando ali, podemos dizer, até ao fundo do poço, né? Clodoaldo. Quem nunca ouviu a musiquinha Clodoaldo é bom de bola, o baixinho é o cão? Clodoaldo é bom de bola, o baixinho é o cão. Quando pega o Ceará, deixa a zaga no chão. Clodoaldo é um fenômeno do futebol nordestino e chegou a ser um dos maiores artilheiros da história aí do Fortaleza. Se eu não me engano, ele tá em 2º lugar. Mas o Clodoaldo é simplesmente um monstro da bola, tinha muita facilidade para fazer gol de cavadinha e era um ícone aí do nosso futebol nacional, né, rapaziada? Mas Clodoaldo também foi um cara que acabou perdendo boa parte do seu dinheiro. Clodoaldo apareceu em entrevistas dizendo que perdeu a sua grana porque gastava muito em festas. Ele gostava de ir pra baladas e pagar tudo pras pessoas, pagar tudo pras meninas, fechar camarote e deixar que as meninas bebessem, comessem à vontade. Aí o Clodoaldo também, né, rapaziada, que essa skin aqui tava dando mole, né? E aí acabou ramelando, né, mano? Acabou perdendo boa parte do seu patrimônio. Depois de perder a sua grana, Clodoaldo chegou até a ser preso, rapaziada, por falta de pagar PA, né, rapaziada? Pensão alimentícia. E só foi solto porque os amigos fizeram uma vaquinha pra soltá-lo. Mas como fez história no Fortaleza, Clodoaldo atualmente ainda trabalha no clube, trabalhava como auxiliar técnico lá no Sub-13 e hoje também dá palestras pros garotos da base. Então o Clodoaldo ainda é um funcionário do Fortaleza. Pô, e o Fortaleza tá na Série A aí, né, rapaziada? É um time com bastante estrutura. Então o Clodoaldo conseguiu aí ter o carinho do time do Fortaleza. Obviamente não é um cara mais milionário como ele era, que tinha mansão, tinha carros de luxo, mas ainda assim é um homem honesto, um homem trabalhador e tá reerguendo aí a sua vida e a sua família, né, rapaziada? Mas enfim, esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado. Se você gostou, assistiu até aqui, não esquece de se inscrever aqui no canal. Tamo junto, até a próxima, valeu, fui, tchau.